Existem perdas que arrancam pedaços da alma. Vivian conhecia bem esse tipo de vazio, aquele que não grita, mas sussurra em cada respiração. Ela salvou uma vida, perdeu metade de si mesma e descobriu que às vezes o preço da coragem é carregar para sempre a marca do que nunca mais voltará. O céu estava carregado naquela tarde. Vivian lembrava do cheiro de terra molhada misturado ao sangue, do grito agudo da criança ecoando entre as árvores, do instinto que a fez agir antes de pensar. Havia renegados demais, garras afiadas demais, tempo de menos. Ela jogou o corpo pequeno para trás, recebeu o golpe que rasgou não apenas carne, mas algo muito mais profundo, algo que nunca mais cicatrizou. Quando acordou dias depois, o silêncio dentro dela era absoluto. Não havia mais a presença quente, instintiva, feroz. Não havia mais a loba. Vivian respirava, andava, falava, mas estava partida. Os curandeiros disseram que ela teve sorte de sobreviver. Sorte. A palavra soava estranha quando tudo o que restava era um vazio imenso, onde antes havia força, conexão, pertencimento. Nos meses seguintes, a matilha tentou agir como se nada tivesse mudado, mas Vivian sentia os olhares desviando, as conversas cessando quando ela passava, o espaço que se abria ao redor dela nas reuniões. Não foi rejeitada oficialmente. Ninguém disse que ela não pertencia mais. Mas o silêncio dizia tudo. Sem loba, sem vínculo, sem a possibilidade de gerar filhos, ela havia se tornado uma sombra entre os seus. Foi no orfanato da matilha que Vivian encontrou algum tipo de propósito. As crianças que haviam perdido os pais em ataques ou doenças não perguntavam sobre linhagem. Não exigiam que ela fosse perfeita, apenas precisavam de alguém que ficasse, alguém que não as olhasse com pena, mas com presença. Vivian descobriu que conseguia oferecer isso. Talvez porque ela mesma conhecesse a dor de perder algo essencial. Ela passava os dias trançando cabelos, limpando joelhos machucados, contando histórias antes de dormir. Havia um menino de olhos verdes que sempre segurava sua mão durante as refeições. Uma menina tímida que escondia o rosto em seu ombro quando trovejava. Pequenos gestos que enchiam um pouco do vazio que habitava seu peito. Não era a vida que Vivian imaginara, mas era a vida que restava. E ela aprendera a encontrar beleza no que sobrava. Os outros membros da matilha passaram a tratá-la com uma cordialidade distante. Cumprimentavam, agradeciam seu trabalho com as crianças, mas nunca a incluíam nos círculos mais íntimos. Vivian não culpava ninguém. Entendia a lógica cruel da sobrevivência. Lobos precisavam de força, de vínculos, de continuidade. Ela não oferecia mais nada disso, mas havia dias em que a solidão pesava mais. Dias em que ela via casais caminhando juntos, sob a lua cheia, sentindo o chamado da transformação que ela nunca mais responderia. Dias em que ouvia sobre vínculos se formando, sobre filhotes nascendo, sobre o futuro se desdobrando para todos, exceto para ela. Nesses momentos, Vivian se permitia sentir a dor. Não se afogava nela. Apenas reconhecia que estava lá. A notícia de um encontro diplomático com os Lycans chegou como uma surpresa. A matilha raramente se misturava com eles. Lycans eram maiores, mais poderosos, mais territoriais, mas os tempos exigiam alianças. Vivian não esperava ser incluída no grupo que representaria a matilha, mas alguém precisava cuidar das crianças que acompanhariam seus pais, e ela era a escolha natural para isso. Enquanto ajudava os pequenos a se arrumarem, Vivian sentiu uma pontada estranha no peito. Não era medo, era algo próximo da curiosidade. Há quanto tempo ela não pisava fora do território conhecido? Há quanto tempo não via rostos novos? Talvez aquele encontro fosse apenas mais um evento protocolar, ou talvez fosse o início de algo que ela ainda não conseguia nomear.
algo que mudaria tudo. O salão principal do território Lycan era imponente. Pilares de pedra erguiam-se até o teto alto, onde vigas de madeira escura se entrelaçavam como costelas de alguma criatura ancestral. A luz, filtrada pelas janelas amplas, criava padrões dourados no chão polido. Vivian nunca havia estado em um lugar tão grandioso. A matilha valorizava a simplicidade. Os Lycan, aparentemente, valorizavam poder. Os representantes de ambos os lados ocupavam a mesa central. Conversas formais fluíam com a rigidez esperada de diplomacia forçada. Vivian permanecia na lateral do salão, observando as crianças que trouxera consigo brincarem discretamente perto das colunas. Elas estavam comportadas, conscientes de que aquele não era lugar para correrias ou gritos. Vivian mantinha um olho nelas, enquanto deixava o outro vagar pelo ambiente. Foi então que percebeu as 3 crianças Lycan. Estavam em um canto oposto, parcialmente escondidas atrás de uma cortina pesada. Não brincavam, não conversavam, apenas permaneciam ali, imóveis, como se esperassem que ninguém as notasse. A menor segurava a barra do vestido da mais velha. O menino do meio mantinha os braços cruzados, o rosto virado para a parede. Havia algo profundamente errado naquela cena. Vivian observou o salão. Os adultos Lycan pareciam deliberadamente ignorar as crianças. Não era desatenção casual. Era intencional. Algumas mulheres lançavam olhares furtivos na direção delas, mas logo desviavam o olhar, como se tivessem visto algo que preferiam esquecer. Um homem mais velho chegou a dar um passo em direção ao trio, mas recuou quando o menino virou a cabeça bruscamente, exibindo uma expressão que misturava raiva e desespero. As crianças que Vivian trouxera começaram a se aproximar do grupo Lycan. Ela se levantou instintivamente, pronta para intervir caso necessário. Mas o menino Lycan deu um passo à frente, bloqueando o caminho. Não disse nada. Apenas ficou ali, tenso, como um pequeno guerreiro protegendo algo precioso. As crianças da matilha recuaram, confusas. Vivian sentiu o incômodo crescer em seu peito. Conhecia aquele tipo de isolamento. Conhecia o silêncio que gritava por dentro. Conhecia a sensação de ser ignorada por todos ao redor. Mas crianças não deveriam carregar esse peso. Não daquele jeito, não com aquela intensidade. Ela se aproximou devagar, mantendo os movimentos suaves e previsíveis. O menino a encarou imediatamente, os olhos dourados brilhando com desconfiança. Vivian parou a alguns passos de distância, agachou-se para ficar na altura dele. Não sorriu de forma exagerada, não falou com voz açucarada, apenas ficou ali, presente, sem invadir o espaço dele. A mais velha das meninas observava Vivian com atenção. Devia ter uns 10 anos, cabelos escuros caindo em ondas até a cintura, olhos afiados demais para alguém tão jovem. Havia cansaço naquele olhar. Não o cansaço de uma noite mal dormida, mas o tipo que vinha de carregar responsabilidades que não deveriam ser suas. A menor, agarrada à irmã, mal devia ter 4 anos. Tinha o rosto redondo, bochechas ainda com a suavidade da infância, mas os olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado até não sobrar mais lágrimas. Vivian não perguntou o que estava acontecendo. Não ofereceu palavras vazias de consolo. Apenas permaneceu ali, permitindo que elas decidissem se queriam ou não a presença dela. O menino continuou tenso, mas não ordenou que ela saísse. A mais velha inclinou a cabeça levemente, avaliando. A menor escondeu o rosto no vestido da irmã. Do outro lado do salão, Vivian sentiu um olhar pesado pousar sobre ela. Virou discretamente a cabeça e encontrou um homem observando a cena. Ele estava de pé, afastado da mesa principal, braços cruzados, postura rígida. Era alto, ombros largos, cabelos negros presos na nuca.
O rosto era esculpido em ângulos duros, maxilar marcado, olhos de um cinza tempestuoso que pareciam enxergar através das pessoas. Bonito de uma forma que intimidava, poderoso de uma forma que não precisava ser anunciada. Átila. Vivian não precisava de apresentações. Mesmo sem nunca tê-lo visto antes, sabia quem era. O líder dos Lycan. O homem que comandava com pulso firme e estratégia impecável. Mas naquele momento havia algo diferente em sua expressão. Algo que Vivian não conseguia decifrar completamente. Não era raiva, não era desaprovação. Era algo mais próximo de reconhecimento, ou talvez surpresa. Ele não se moveu, não se aproximou. Apenas observou enquanto Vivian permanecia agachada perto das crianças. A menor ergueu os olhos brevemente, encontrou o olhar de Vivian e voltou a esconder o rosto. Mas Vivian havia visto. Havia visto a dor, o medo, a solidão. E algo dentro dela, mesmo sem a loba, mesmo sem o instinto feroz que um dia habitara seu corpo, respondeu. Essas crianças precisavam de alguém. E Vivian conhecia bem demais o que acontecia quando ninguém ficava. Vivian permaneceu agachada por tempo suficiente para que o menino relaxasse minimamente os ombros. Não era confiança, era apenas a aceitação de que ela não representava ameaça imediata. A mais velha continuava avaliando cada movimento, cada expressão, como se procurasse sinais de falsidade. Vivian deixou que olhasse. Não tinha nada a esconder. A menor ainda mantinha o rosto escondido no vestido da irmã, mas os dedinhos que seguravam o tecido começaram a afrouxar. Vivian notou que a menina tremia levemente. Não de frio. O salão estava aquecido. Era o tipo de tremor que vinha de dentro, quando o corpo não sabe mais como processar tanta emoção contida. Vivian estendeu a mão devagar, pegando um pequeno lenço que trazia no bolso. Não era nada especial, apenas um tecido bordado com flores simples que uma das crianças do orfanato havia feito para ela. Segurou-o de forma que a menor pudesse ver sem precisar erguer completamente a cabeça. A menina espiou por entre as mechas de cabelo que caíam sobre o rosto. Os olhos dela eram de um azul impressionante, quase luminoso, mas estavam inchados, cansados. Vivian ofereceu o lenço sem dizer nada. A menina hesitou, olhou para a irmã mais velha buscando permissão. A mais velha observou Vivian por mais um instante antes de dar um aceno quase imperceptível. A menor soltou o vestido da irmã e, com passos minúsculos, se aproximou. Seus dedos eram tão pequenos que mal conseguiam segurar o lenço adequadamente. Vivian sorriu discretamente, um gesto mínimo que não assustasse. A menina apertou o tecido contra o rosto, limpando as lágrimas secas nas bochechas. Foi então que aconteceu. Vivian estava prestes a se levantar, quando sentiu algo arranhar levemente seu braço. Olhou para baixo e viu uma pequena lasca de madeira da coluna ao lado tinha se soltado, fazendo um corte superficial em sua pele. Nada sério. Apenas um filete fino de sangue começando a escorrer. A menor viu. Seus olhos arregalaram. Antes que Vivian pudesse reagir, a menina largou o lenço e segurou a mão dela com força surpreendente para alguém tão pequena. Não havia medo em seu gesto. Havia urgência. Como se precisasse garantir que Vivian estava bem. Como se não suportasse ver mais uma pessoa se machucando. O toque era quente, firme, e algo mudou no ar. O choro silencioso que a menina continha desde que Vivian a vira desmoronou de uma vez. Mas não era desespero, era alívio, como se segurar aquela mão ferida fosse suficiente para quebrar a represa que ela construíra dentro de si. As lágrimas escorriam livremente agora, molhando os dedos de Vivian, mas o corpo pequeno parou de tremer. O menino deu um passo à frente, surpreso. A mais velha arregalou os olhos. Ambos pareciam chocados com a reação da irmã.
Vivian não entendeu completamente o que estava acontecendo, mas soube instintivamente que aquilo era raro, que aquela menina não se abria para ninguém daquele jeito, que havia algo naquele momento que ultrapassava explicações lógicas. Vivian apertou suavemente a mão da menina de volta, ignorando o corte. Não havia magia, não havia ritual. Havia apenas uma criança desesperada, encontrando alguém que ficava. Alguém que não desviava o olhar. Alguém que não a tratava como fardo. Do outro lado do salão, Átila deu um passo à frente. Vivian sentiu o movimento antes de vê-lo. Ergueu os olhos e encontrou o olhar cinza fixo nela. Havia algo diferente agora. Não era mais apenas observação. Era reconhecimento. Talvez até preocupação. Mas ele não se aproximou. Apenas observou enquanto sua filha menor segurava a mão de uma estranha, como se fosse a única âncora em meio a uma tempestade. A mais velha finalmente falou. A voz era baixa, carregada de um cansaço que não deveria existir em alguém tão jovem. Ela não faz isso, não com ninguém. Vivian desviou o olhar da menina menor tempo suficiente para encarar a mais velha. Talvez ela só precisasse de alguém que não tivesse medo de ficar. As palavras saíram naturais, sem peso de julgamento. Mas a mais velha pareceu entender algo mais profundo nelas. Seus olhos brilharam, não com lágrimas, mas com algo próximo de esperança. Ou talvez apenas cansaço, cedendo espaço para outra coisa. O menino finalmente relaxou os braços, ainda desconfiado, mas menos hostil. Ele olhou para Vivian, depois para a irmã menor ainda segurando sua mão, e algo em sua expressão suavizou minimamente. Vivian não sabia o que aquilo significava. Não sabia que as crianças Lycan haviam rejeitado dezenas de cuidadoras. Não sabia que aquele toque simples seria interpretado como algo extraordinário por quem observava. Não sabia que Átila, o líder implacável, estava vendo suas filhas e filho reagirem de uma forma que ele não testemunhava há meses. Tudo o que Vivian sabia era que uma criança havia escolhido confiar nela. E isso, para alguém que passara tanto tempo sendo esquecida, era mais do que suficiente para que algo dentro dela começasse a despertar novamente. Não a loba, isso jamais voltaria. Mas talvez algo igualmente importante. Talvez o pertencimento. Átila conhecia cada canto daquele salão. Cada pilar, cada sombra, cada eco. Comandava aquele território com precisão cirúrgica há anos. Sabia exatamente quando um acordo estava prestes a desmoronar, quando uma ameaça se aproximava, quando alguém mentia. Lia pessoas como outros liam mapas. Mas naquele momento, observando uma loba sem loba agachada ao lado de seus filhos, Átila percebeu que não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. Ayla, a menor, segurava a mão da estranha. Não apenas segurava. Apertava como se fosse a única coisa real no mundo. E chorava. Mas não era o choro contido que ele conhecia. Aquele que vinha acompanhado de pesadelos e gritos silenciosos. Era diferente. Havia alívio naquelas lágrimas. Como se algo dentro dela finalmente encontrasse permissão para sair. Noah, o do meio, havia baixado os braços. Não completamente relaxado, mas sem a rigidez de guerra que carregava desde que a mãe morrera. Observava a mulher com cautela, mas sem a hostilidade que direcionava a qualquer um que tentasse se aproximar. Átila vira o filho afastar treinadores, cuidadoras, até membros respeitados da família. Mas ali estava ele, permitindo que uma estranha ficasse perto. Lili, a mais velha, falava. Átila não conseguia ouvir as palavras daquela distância, mas via a postura da filha. Não era defensiva, não era agressiva, era algo próximo de reconhecimento. Como se aquela mulher entendesse algo que ninguém mais havia compreendido. Átila deveria estar focado nas negociações. Deveria estar calculando alianças, avaliando riscos, construindo estratégias.
Mas seus olhos não conseguiam se desviar daquela cena, porque ali, naquele canto do salão, algo impossível estava acontecendo. Seus filhos estavam respondendo, estavam reagindo, estavam, pela primeira vez em meses, parecendo minimamente vivos. Ele conhecia cada detalhe sobre aquela mulher. Assim que percebera o interesse das crianças, mandara investigar discretamente. Vivian, loba de uma matilha menor. Perdeu a loba salvando uma criança, sem vínculos, sem poder, sem posição relevante. Vivia à margem, cuidando de órfãos. Nada em seu histórico justificava aquela reação. Mas Átila aprendera há muito tempo que nem tudo podia ser explicado por lógica ou hierarquia. Às vezes, a conexão acontecia em lugares improváveis. Às vezes, a resposta que você procurava vinha da pessoa que você nunca consideraria. Desde que perdera a companheira, Átila tentara ser suficiente. Tentara ser pai e mãe ao mesmo tempo. Tentara preencher o vazio que ela deixara. Mas estava falhando. Sabia disso. Via nos olhos dos filhos. Ayla não falava mais. Noah explodia em fúria por qualquer motivo. Lily assumira responsabilidades que não deveria carregar. Eles estavam quebrados, e ele não sabia como consertá-los. Trouxera as melhores cuidadoras, mulheres experientes, pacientes, qualificadas. Ayla gritava quando elas se aproximavam. Noah as empurrava. Lily simplesmente as ignorava até que desistissem. Tentara treinadores, pensando que disciplina ajudaria. Piorou. Tentara médicos, curandeiros, conselheiros. Nada funcionava. Átila era líder, estrategista, guerreiro. Mas ali, diante daquele problema, sentia-se completamente impotente, porque não se tratava de uma ameaça que pudesse eliminar ou de um inimigo que pudesse confrontar. Era algo interno, algo emocional, algo que seu treinamento jamais ensinara a lidar. E então, aquela mulher apareceu. Não fez nada extraordinário, apenas se aproximou, ficou. Não forçou, não exigiu, apenas permaneceu ali até que Ayla decidisse confiar. E funcionou. De alguma forma inexplicável, funcionou. Átila sentiu algo estranho crescer em seu peito. Não era apenas surpresa, era algo próximo de esperança, mas também medo. Porque se aquela mulher conseguia alcançar seus filhos onde ele havia falhado, o que isso dizia sobre ele? O que isso revelava sobre suas limitações? Ele era forte, respeitado, temido quando necessário, mas forte não curava traumas. Respeito não secava lágrimas. Medo não trazia conforto. E talvez, apenas talvez, ser um bom líder não significasse automaticamente ser um bom pai. A reunião diplomática continuava às suas costas. Vozes debatiam termos, acordos, fronteiras. Átila sabia que deveria voltar. Sabia que sua presença era essencial. Mas não conseguia se mover. Não conseguia desviar o olhar daquela cena. Porque ali estava a resposta para algo que ele procurava há meses. Não era a resposta que esperava. Não era a solução que planejara. Mas era real. Vivian finalmente se levantou, ainda segurando a mão de Ayla. A menina não soltou, manteve os dedos entrelaçados, como se temesse que, ao soltar, tudo desmoronasse novamente. Vivian não pareceu incomodada, apenas aceitou, permitindo que Ayla decidisse o ritmo. Átila tomou uma decisão. Não era uma decisão estratégica, não era calculada, era movida por algo mais primitivo, algo paternal que ele pensava ter perdido junto com a companheira. Precisava daquela mulher, não para ele, para os filhos. Precisava entender o que ela tinha que ninguém mais possuía. Precisava saber se aquilo era momentâneo ou se poderia ser a ponte que ele não conseguia construir sozinho. Atravessou o salão. Passos firmes, postura ereta, mas algo diferente nos olhos. Não era autoridade, era vulnerabilidade disfarçada de propósito. Vivian ergueu o olhar quando ele se aproximou. Não pareceu intimidada, apenas curiosa.
Átila parou a uma distância respeitosa. Olhou para Ayla, ainda agarrada à mão da estranha. Olhou para Noah e Lily, observando a cena com atenção, e então olhou para Vivian. Realmente olhou. Viu uma mulher bonita de uma forma suave, cabelos castanhos caindo em ondas, olhos âmbar que carregavam histórias de perda, mas também resiliência. Viu alguém que entendia dor sem se afogar nela, e soube que precisava fazer algo que raramente fazia, algo que sua posição normalmente não permitia. Precisava pedir ajuda. Vivian sentiu a aproximação dele antes mesmo de vê-lo. Havia algo na presença de Átila que preenchia o espaço, não de forma opressiva, mas inegável. Quando ele parou à sua frente, ela precisou erguer o olhar. Era ainda mais imponente de perto. A mandíbula marcada, os olhos cinzentos que pareciam ler cada pensamento, os ombros largos que carregavam responsabilidades invisíveis. Bonito de uma forma que fazia o ar parecer mais denso. Ayla apertou a mão de Vivian com mais força. O corpo pequeno se enrijeceu, como se preparando para ser arrancada dali. Vivian apertou de volta, um gesto discreto de reasseguramento. Não vai acontecer nada, tentou comunicar através do toque. Estou aqui. Átila desviou o olhar da filha para Vivian. Não havia autoridade naquele momento. Não havia comando. Havia apenas um pai tentando entender algo que o ultrapassava completamente. Ela não faz isso, disse ele, a voz grave, controlada, mas com uma rachadura quase imperceptível. Não desde que a mãe morreu. Vivian não respondeu imediatamente. Olhou para Ayla, depois para Noah e Lily, que observavam a cena com tensão. Finalmente voltou os olhos para Átila. Crianças sabem quando alguém fica de verdade, disse simplesmente. As palavras não foram ditas com arrogância, não foram uma crítica, eram apenas um fato. Mas Átila sentiu o peso delas. Por que ele não ficara? Não da forma que importava. Governara, protegera, provera, mas não alcançara. Não onde realmente importava. Ele respirou fundo. O que estava prestes a fazer ia contra tudo que construíra como líder. Ia contra a imagem de força inabalável que cultivara. Mas seus filhos importavam mais que o orgulho. Preciso conversar com você. Em particular. Vivian hesitou. Olhou para Ayla, que ainda não soltava sua mão. A menina percebeu a intenção e os olhos arregalaram, brilhando com pânico. Lily se aproximou rapidamente, ajoelhando-se ao lado da irmã. Ela vai voltar, Ayla, disse a mais velha, a voz firme, mas gentil. Não vai deixar você. Vivian não tinha prometido isso, não tinha dito que voltaria, mas algo no olhar de Lily a fez entender que aquela criança precisava ouvir aquilo. Precisava acreditar que alguém não desapareceria simplesmente. Vou voltar, disse Vivian, e percebeu que estava sendo sincera. Ayla soltou a mão devagar, relutante. Noah se posicionou ao lado das irmãs, ainda desconfiado, mas menos hostil. Átila observou tudo em silêncio antes de indicar uma sala lateral. Vivian o seguiu, sentindo o peso de 3 pares de olhos em suas costas. A sala era menor, mais privada. Átila fechou a porta e se virou para encará-la. Não havia mesa entre eles. Não havia barreiras físicas, apenas 2 adultos tentando navegar uma situação impossível. Você sabe quem eu sou? Não foi pergunta. Sei. Então sabe que não faço pedidos levianamente. Vivian manteve o olhar firme. Não se intimidou. Tinha visto poder antes. Tinha visto força. Mas também tinha visto vulnerabilidade disfarçada de controle. E reconhecia uma em Átila. O que você quer? Átila cruzou os braços. A postura era defensiva, mas o rosto revelava cansaço. Meus filhos estão quebrados. Desde que a mãe morreu, nada funciona. Ninguém consegue alcançá-los. Tentei tudo. Cuidadoras, treinadores, curandeiros.
Eles rejeitam todos, violentamente. Vivian escutou sem interromper. Sabia que ele precisava dizer aquilo em voz alta. Precisava admitir a falha. E então você aparece. Não faz nada extraordinário, apenas fica. E funciona. Não sei como, não sei porquê, mas funciona. Você quer que eu fique, concluiu Vivian. Temporariamente, apenas até que eles se estabilizem, até que aceitem outros adultos novamente. E depois, Átila hesitou. Não tinha resposta para isso, porque não sabia o que aconteceria depois. Não sabia se os filhos voltariam a se fechar. Não sabia se aquilo era solução ou apenas pausa temporária no desmoronamento. Depois você é livre para partir. Vivian estudou o homem à sua frente, viu o orgulho ferido, viu o desespero contido, viu um pai que amava os filhos, mas não sabia como alcançá-los, e viu algo mais, viu alguém que, assim como ela, conhecia a perda, que carregava ausências, que tentava seguir em frente mesmo quando tudo parecia desmoronar. Sem vínculos, disse ela, deixando claro. Sem obrigações além das crianças, sem promessas de futuro. Sem vínculos, confirmou Átila. Você viverá em território Lycan, terá acomodações confortáveis, acesso a tudo o que precisar, mas estará aqui exclusivamente para ajudar na adaptação das crianças. Por quanto tempo? 3 meses. Se ao final desse período eles estiverem melhores, você parte. Se não estiverem, reavaliamos. Vivian deveria ter recusado, deveria ter voltado para a matilha, para os órfãos que cuidava, para a vida simples que construíra. Mas pensou em Ayla segurando sua mão, pensou em Noah baixando a guarda, pensou em Lily carregando peso demais, pensou em 3 crianças que precisavam de alguém que ficasse, e pensou em si mesma, na solidão que carregava, no vazio que nada preenchia completamente, na sensação de ser esquecida pela própria matilha. Talvez, apenas talvez, aquelas crianças precisassem dela, tanto quanto ela precisava sentir que ainda importava para alguém. Aceito, disse Vivian, mas fica claro, não vou substituir a mãe delas. Não vou fingir ser algo que não sou. Vou apenas estar presente. É isso que posso oferecer. Átila assentiu. Algo em sua expressão relaxou minimamente. Não era alívio completo, mas era esperança. Pequena, frágil, mas real. É mais do que qualquer um conseguiu oferecer até agora. Eles se encararam por mais um momento. Um acordo havia sido feito. Sem magia, sem destino, sem promessas vazias. Apenas tempo. E a esperança de que o tempo fosse suficiente para curar o que estava quebrado. A residência de Átila era tão imponente quanto o salão principal, mas carregava uma frieza que o outro não tinha. Pedra escura nas paredes, móveis sóbrios, espaços amplos que ecoavam passos. Não parecia um lar. Parecia um mausoléu, onde as pessoas ainda respiravam. Vivian sentiu o peso daquela atmosfera assim que cruzou a entrada principal. Os quartos das crianças ficavam no 2º andar. Lily tinha o maior, decorado com tons de verde e prateado. Noah ocupava um espaço repleto de armas de treinamento e livros sobre estratégia. Ayla dormia no quarto mais próximo ao de Átila, paredes pintadas de azul claro, mas vazias de vida. Nenhum desenho. Nenhum brinquedo espalhado, apenas ordem estéril. O quarto designado para Vivian ficava entre o de Ayla e o de Lily. Estratégico. Átila não deixara nada ao acaso. Vivian colocou sua pequena bagagem sobre a cama e observou o cômodo. Confortável, limpo, impessoal. Não era prisão. Mas também não era casa, ainda. A primeira noite foi tensa. Ayla recusou-se a dormir no próprio quarto. Ficou parada na porta do quarto de Vivian, olhando fixamente como se esperasse permissão. Vivian não perguntou. Apenas abriu o cobertor em convite. A menina entrou correndo, enterrou o rosto no travesseiro e, pela primeira vez em meses,
dormiu sem gritar. Noah passou a noite inteira acordado. Vivian ouviu os passos dele indo e voltando pelo corredor. Não bateu na porta. Não ofereceu ajuda. Apenas deixou a própria porta entreaberta, caso ele decidisse que precisava de algo. Às 3 da manhã, ouviu os passos pararem em frente ao seu quarto. Permaneceram ali por longos minutos. Depois, seguiram adiante. Lily trancou-se no quarto e não saiu até o amanhecer. Quando finalmente apareceu, os olhos estavam inchados, mas a postura permanecia ereta. Encarou Vivian como quem avalia um adversário. "Você não vai ficar", disse a menina sem rodeios. "Ninguém fica." Vivian não negou. Não fez promessas vazias. Apenas respondeu com a verdade. "Vou ficar pelo tempo que puder, enquanto vocês precisarem de mim." Lily não pareceu satisfeita com a resposta, mas não rebateu. Apenas assentiu e desceu para o café da manhã. Os dias começaram a ganhar rotina. Vivian acordava cedo, antes das crianças. Preparava o café da manhã com a ajuda discreta dos empregados que evitavam olhá-la diretamente. Não por desrespeito, por cautela. Ninguém sabia exatamente que posição ela ocupava ali. Não era companheira, não era cuidadora oficial, não era prisioneira. Existia em um espaço indefinido que confundia a todos. Ayla começou a segui-la pela casa. Não falava, apenas permanecia a poucos passos de distância, observando cada movimento. Vivian deixava que ela decidisse quando se aproximar. Não forçava contato, apenas mantinha a porta aberta, literalmente. Todas as portas dos cômodos onde entrava ficavam abertas, permitindo que Ayla soubesse onde ela estava. Noah testava limites. Quebrou um vaso propositalmente. Esperou que Vivian gritasse, punisse, mandasse embora. Ela apenas pegou uma vassoura, limpou os cacos e disse: "Cuidado para não se cortar." O menino ficou desconcertado. Quebrou outro vaso no dia seguinte. Vivian repetiu o processo. No terceiro dia, ele parou. Não porque sentiu culpa, mas porque percebeu que ela não ia embora por causa de vasos quebrados. Lily era a mais difícil. Mantinha distância calculada. Não aceitava ajuda. Não pedia nada, mas observava. Sempre observava. Testava a paciência de Vivian de formas sutis. Deixava pratos sujos propositalmente. Ignorava horários. Questionava cada decisão. Vivian não reagiu com autoridade. Não tentou impor regras. Apenas manteve a própria consistência. Acordava no mesmo horário, preparava refeições, limpava o que precisava ser limpo, respondia perguntas quando feitas e permanecia. Sempre permanecia. Átila aparecia pouco. Treinava cedo, antes do sol nascer. Passava o dia em reuniões, resolvendo questões do território. Retornava tarde, quando as crianças já dormiam. Vivian o via nos corredores. Trocavam acenos breves. Ele perguntava sobre o dia. Ela respondia com honestidade. Nunca escondeu as dificuldades. Nunca pintou quadros cor-de-rosa. Ayla dormiu melhor. Noah quebrou mais coisas. Lily ainda não confia. Átila ouvia em silêncio. Não oferecia soluções. Não criticava. Apenas absorvia as informações como quem tenta entender uma linguagem esquecida. Foi na segunda semana que algo mudou. Vivian preparava o jantar quando Ayla apareceu na cozinha. Não ficou na porta. Entrou. Pegou uma cenoura da bancada. Começou a descascá-la desajeitadamente. Vivian continuou cortando batatas sem comentar. Trabalharam lado a lado em silêncio. Noah passou pela cozinha, parou, observou. Não disse nada, mas na noite seguinte apareceu também. Sentou-se à mesa e ficou ali apenas observando. No terceiro dia, perguntou se podia ajudar. Vivian entregou-lhe uma faca e vegetais. Ele cortou tudo errado. Ela não corrigiu. Lily foi a última. Resistiu até o final da segunda semana. Então, durante o jantar, fez uma pergunta.
Você tinha família antes de perder sua loba? A pergunta pegou Vivian de surpresa, não pela curiosidade, mas pela forma como foi feita. Não havia malícia. Havia apenas necessidade genuína de entender. Tinha uma matilha, respondeu Vivian. Mas depois que perdi a loba, comecei a não pertencer mais. Não oficialmente, apenas silenciosamente. Lily processou a resposta. Seus olhos brilharam com reconhecimento. Como nós. Vivian não negou. Porque era verdade. As crianças não haviam sido rejeitadas oficialmente, mas o vazio ao redor delas era tão real quanto o que Vivian experimentara. Como vocês, confirmou. Algo mudou naquela noite. Não dramaticamente. Não com lágrimas ou abraços. Mas Lily começou a baixar a guarda, minimamente. O suficiente para que Vivian soubesse que havia conquistado um espaço. Pequeno, mas real. Átila observava tudo de longe, via as mudanças, via os filhos respirando um pouco mais fácil a cada dia. E sentia algo estranho crescer em seu peito. Não era apenas gratidão, era reconhecimento de que aquela mulher, que não tinha loba, que não tinha poder, que não tinha posição, estava fazendo algo que ele, com toda a sua força, nunca conseguira. Ela estava construindo um lar, onde antes só havia estrutura. O quarto de Ayla começou a ganhar cor, nada extravagante. Apenas pequenos detalhes que Vivian não impôs, mas que a menina começou a adicionar sozinha. Um desenho colado na parede. Uma boneca que antes ficava esquecida na prateleira, agora dormia ao lado dela. Flores silvestres que Ayla colhera no jardim enfeitavam o parapeito da janela. Eram mudanças mínimas, mas significavam mundos. A menina voltou a falar. Não muito. Palavras curtas, frases fragmentadas, mas eram palavras, e cada uma delas era uma vitória. A primeira vez que Ayla disse bom dia, espontaneamente, Vivian sentiu algo apertar em seu peito. Não demonstrou emoção exagerada. Apenas sorriu e respondeu naturalmente, como se aquilo sempre tivesse sido normal. Ayla começou a dormir no próprio quarto 3 noites por semana. Ainda precisava de Vivian nas outras, mas aceitava a transição. Não entrava mais em pânico quando Vivian saía de seu campo de visão. Aprendeu que desaparecer por alguns minutos não significava abandono. Confiança estava sendo construída, tijolo por tijolo. Noah parou de quebrar coisas. A agressividade que o consumia começou a encontrar outros canais. Vivian o encontrou no pátio, treinando sozinho com uma espada de madeira. Os movimentos eram desajeitados, mas determinados. Ela não interrompeu. Apenas sentou-se em um banco próximo e observou-o. Depois de 1 hora, ele parou. Virou-se para ela, suado, respiração pesada. Vou ser forte, disse, a voz carregada de determinação infantil. Forte o bastante para proteger as minhas irmãs. Vivian não disse que ele não precisava carregar esse peso. Não disse que era apenas uma criança. Sabia que ele precisava daquele propósito. Precisava sentir que tinha controle sobre algo. Então precisa treinar direito, respondeu ela. Força sem técnica é apenas violência desperdiçada. Noah a encarou surpreso. Esperava que ela dissesse para descansar, para ser criança, para deixar adultos protegerem. Mas Vivian não tratava as crianças como frágeis. Tratava-as como capazes de carregar seus próprios pesos, apenas precisando de alguém ao lado enquanto o faziam. Pode me ensinar? Perguntou ele, hesitante. Não sou lutadora, admitiu Vivian, mas podemos pedir ajuda a alguém que seja, se você quiser. Noah assentiu. Naquela tarde, Vivian procurou Átila e mencionou o pedido do filho. Algo mudou no rosto do líder Lycan. Não era apenas surpresa, era emoção contida. Noah não pedia nada a ninguém há meses, e agora pedia treinamento, pedia conexão.
Átila começou a treinar o filho nas manhãs, não como comandante, como pai. Ensinava, corrigia, mas também elogiava. Noa absorvia cada palavra, cada movimento, como se estivesse faminto por aquela atenção. Vivian observava de longe algumas vezes, vendo pai e filho reconstruindo uma ponte que parecia perdida. Lily demorou mais, mas quando começou a ceder, foi de forma profunda. Parou de testar limites. Parou de questionar cada decisão. Começou a fazer perguntas reais sobre como Vivian lidava com a perda, sobre como seguia em frente quando tudo parecia desmoronar, sobre como não se afogava na dor. Vivian respondia com honestidade. Não pintava a vida como fácil. Não fingia que a dor desaparecia. Apenas mostrava que era possível carregar a dor e ainda assim viver, que cicatrizes não significavam fraqueza, que seguir em frente não era esquecer. Minha mãe era forte, disse Lily uma tarde, enquanto ajudava Vivian a dobrar roupas. Mais forte que qualquer um, e mesmo assim morreu. Não havia acusação na voz, apenas confusão. Apenas a luta de uma criança tentando entender por que a força não foi suficiente. A força não impede a perda, respondeu Vivian suavemente. Apenas nos ajuda a carregar o que vem depois. Lily processou as palavras. Suas mãos pararam de dobrar a roupa. Os olhos brilharam, mas nenhuma lágrima caiu. Você acha que ela ficaria decepcionada com o jeito que ficamos depois? Vivian colocou a roupa de lado, virou-se completamente para a menina, segurou seu rosto com gentileza, forçando o contato visual. Acho que ela ficaria orgulhosa de vocês terem sobrevivido. Orgulhosa de ainda estarem aqui, tentando. Orgulhosa de vocês não terem desistido, mesmo quando doía demais continuar. Lily deixou as lágrimas caírem então. Não eram lágrimas de desespero. Eram de alívio, como se finalmente tivesse permissão para ser humana, para ser frágil, para não carregar o peso de ser forte o tempo todo. Vivian a abraçou, não disse mais nada, apenas segurou, enquanto Lily chorava anos de dor contida. Noah apareceu na porta, hesitou, depois entrou e abraçou as duas. Ayla surgiu em seguida, envolvendo os braços pequenos ao redor de todos. Eles ficaram assim por longos minutos. Não era cura completa, mas era um passo imenso. Átila encontrou a cena quando voltou de uma reunião. Parou no corredor, observando através da porta entreaberta. Seus filhos, abraçados, chorando, mas juntos. E havia alguém no centro daquele abraço que não era ele. Alguém que conseguira alcançá-los onde ele falhara. Deveria sentir ciúmes, deveria sentir inadequação. Mas tudo que Átila sentiu foi gratidão. E algo mais, algo que ele não estava pronto para nomear ainda. Algo que aquecia seu peito sempre que olhava para Vivian. Não era apenas reconhecimento pelo que ela fazia pelas crianças. Era admiração pela mulher que ela era. Pela força quieta que carregava, pela forma como transformava a dor em presença. Ele se afastou silenciosamente, deixando que tivessem aquele momento. Mas algo mudara nele também. Vivian não era mais apenas uma solução temporária. Estava se tornando essencial. E Átila precisava descobrir o que fazer com essa verdade antes que os 3 meses terminassem e ela partisse, levando consigo o único pedaço de lar que aquela casa conhecera em muito tempo. Vivian acordou com a consciência pesada. Olhou para o calendário discreto que mantinha na mesa de cabeceira. 2 meses e 3 semanas. Faltava apenas 1 semana para o prazo acordado terminar. 1 semana antes que ela precisasse decidir se ficaria ou partiria. Exceto que o acordo sempre fora claro. Ela partiria. Não havia escolha a ser feita, apenas um prazo a ser cumprido. Ela se levantou, tentando afastar o peso daquele pensamento. As crianças ainda dormiam.
A casa estava silenciosa da forma confortável, não mais da forma assustadora. Vivian desceu para a cozinha e começou a preparar o café da manhã. As mãos executavam movimentos automáticos enquanto a mente vagava. Quando aceitara aquele acordo, imaginara que 3 meses seriam suficientes. Que as crianças se estabilizariam, aceitariam outros adultos e ela poderia partir em paz. Mas a realidade era mais complexa. As crianças melhoraram, sim, mas não apenas se estabilizaram, criaram raízes. Raízes que se entrelaçavam com a presença de Vivian de formas que ela não antecipara. Ayla ainda dormia melhor quando sabia que Vivian estava perto. Noah buscava a aprovação dela antes de qualquer decisão importante. Lily, que antes não confiava em ninguém, começara a compartilhar sonhos e medos. Não eram dependências doentias, eram conexões reais. E Vivian sabia que arrancá-las repentinamente causaria dano. Mas o acordo era o acordo. Átila fora claro, ela fora clara. 3 meses. Depois, liberdade. Átila entrou na cozinha mais cedo que o habitual. Vivian o sentiu antes de vê-lo, aquela presença que preenchia espaços. Ele parou na entrada, observando-a por um momento antes de falar. Não conseguiu dormir? Dormi. Mentiu Vivian, mantendo as mãos ocupadas cortando frutas. Átila se aproximou, pegou uma xícara e serviu café para si mesmo. Permaneceram em silêncio por alguns minutos. Não era desconfortável. Haviam desenvolvido uma espécie de comunicação silenciosa ao longo das semanas. Mas hoje o silêncio carregava peso. Falta uma semana, disse ele finalmente. Vivian não precisou perguntar uma semana para quê. Ambos sabiam. Eu sei. Átila tomou um gole do café. Não olhou para ela. As crianças melhoraram. Significativamente. Melhoraram, concordou Vivian. Noah voltou a treinar. Lily sorri de novo. Ayla fala. Eles são fortes. Por sua causa. Vivian parou de cortar as frutas. Colocou a faca de lado e finalmente o encarou. Não por minha causa, eles sempre foram fortes. Apenas precisavam de espaço seguro para lembrar disso. Átila a encarou de volta. Havia algo diferente em seus olhos, algo que Vivian não conseguia nomear completamente. Não era gratidão simples, era mais profundo, mais complexo. E depois que você partir? Perguntou ele, a voz mais baixa. O espaço continua seguro? A pergunta atingiu Vivian no peito, porque ela se fizera a mesma pergunta dezenas de vezes nas últimas noites. Não tinha resposta. Não sabia se as crianças manteriam o progresso. Não sabia se desmoronariam novamente. Não sabia se estava construindo algo sustentável ou apenas adiando o inevitável. Não sei, admitiu ela. A honestidade doendo mais que qualquer mentira confortável. Átila colocou a xícara na bancada. Deu um passo em direção a ela, não invadindo espaço, mas reduzindo distância. Eu não quero que você vá. As palavras saíram diretas, sem rodeios. Vivian prendeu a respiração. Não esperava aquilo, não dessa forma. O acordo era claro, Átila. Era, mas acordos podem ser renegociados. Não quando envolvem pessoas, rebateu Vivian, a voz firme apesar do coração acelerado. Não posso ficar por obrigação. Não posso ficar porque você acha que as crianças precisam. Isso não é justo comigo. Átila absorveu as palavras, respirou fundo. Você está certa. Não é justo. Mas também não é justo com eles perder alguém que finalmente os alcançou. Não é justo comigo ter que escolher entre cumprir um acordo e proteger meus filhos de mais uma perda. Vivian sentiu o peso daquelas palavras. Via o conflito genuíno em seu rosto. Via o pai lutando contra o líder. Via o homem tentando fazer o que era certo mesmo quando não sabia o que era certo. Eu não posso decidir isso agora, disse ela, a voz quebrando minimamente. Preciso pensar. Átila assentiu. Não pressionou. Não implorou.
apenas aceitou. Pense então, mas saiba que, se decidir ficar, não será como hóspede, não será como funcionária temporária, será como parte desta família. E isso significa escolha real, não obrigação. Ele se afastou antes que Vivian pudesse responder. Deixou a cozinha e a deixou sozinha com pensamentos que giravam sem parar. As crianças começaram a perceber também. Ninguém dissera nada explicitamente, mas elas sentiam. Ayla ficou mais grudenta, Noah mais silencioso. Lily começou a fazer perguntas indiretas sobre planos futuros. Vivian tentou manter normalidade, mas era difícil fingir que nada estava prestes a acontecer. 3 dias antes do prazo, Ayla perguntou diretamente: "Você vai embora?" Estavam no jardim. Vivian ajudava a menina a plantar flores. A pergunta congelou o ar entre elas. "O acordo que fiz com seu pai está terminando", respondeu Vivian, escolhendo palavras com cuidado. "Mas você não quer ir." Não era pergunta, era afirmação. Ayla a encarava com aqueles olhos azuis imensos, vendo através de qualquer máscara. Vivian não tinha resposta para aquilo, porque Ayla estava certa. Ela não queria ir. Em algum momento, entre cuidar de joelhos machucados e ouvir pesadelos no meio da noite, entre ensinar Noah a segurar uma espada e secar lágrimas de Lily, Vivian criara raízes também. Raízes que doeriam ao serem arrancadas. Mas raízes não eram suficientes. Precisavam de solo fértil. Precisavam de certeza. E Vivian não tinha certeza de nada. Só sabia que estava assustada. Assustada de ficar e não ser suficiente. Assustada de partir e deixar para trás pedaços de si mesma que nunca recuperaria. A explosão aconteceu 2 dias antes do prazo. Vivian estava arrumando suas coisas discretamente, guardando pertences que acumulara ao longo dos meses. Não muita coisa, nunca fora de acumular, mas cada objeto carregava memória. O lenço que Ayla lhe dera de volta, lavado e dobrado cuidadosamente. Um desenho de Noah, mostrando ela e ele treinando. Uma flor seca que Lily colocara em seu cabelo certa manhã. Lily entrou no quarto sem bater. O rosto estava pálido, os olhos brilhando com fúria contida. "Você está arrumando suas coisas." Não era pergunta, era acusação. Vivian se virou lentamente, colocando uma blusa de lado. "Lily!" "Não!" A menina cortou, a voz tremendo. "Não me diga que é complicado. Não me diga que precisa pensar. Você está indo embora, como todos sempre fazem." "Não é assim", tentou Vivian, dando um passo em direção à menina. Lily recuou, como se o toque queimasse. "É exatamente assim. Minha mãe nos deixou. As cuidadoras nos deixaram. Todos que prometeram ficar nos deixaram. E agora você." "Eu nunca prometi ficar para sempre", disse Vivian, a voz firme, mas gentil. "Sempre fui clara sobre o acordo." "Acordos mudam", gritou Lily, as lágrimas finalmente escapando. "Pessoas mudam, mas você não. Você só quer ir embora porque é mais fácil que ficar." As palavras atingiram Vivian como golpes físicos, porque havia verdade nelas. Partir era mais fácil. Significava não arriscar falhar. Significava não criar expectativas que pudesse não atender. Significava proteger a si mesma da dor de eventualmente não ser suficiente. Noah apareceu na porta, atraído pelos gritos. Atrás dele, Ayla segurava seu brinquedo favorito contra o peito, os olhos arregalados de medo. "O que está acontecendo?" perguntou Noah, a voz tensa. "Ela está indo embora", cuspiu Lily. "Está nos deixando, como se nunca tivéssemos importado." "Vocês importam", disse Vivian, a voz quebrando. "Importam mais do que imaginam. Então fica." Lily avançou, agarrando as mãos de Vivian com desespero. "Por favor, apenas fica. Não precisa prometer para sempre. Apenas não vá agora. Não quando estamos finalmente..." A voz falhou, incapaz de terminar.
Vivian olhou para a menina segurando suas mãos. Olhou para Noah na porta, os punhos cerrados, lutando para não desmoronar. Olhou para Ayla, tremendo, prestes a entrar em colapso novamente, e sentiu seu coração partir. Eu não sei se posso ser o que vocês precisam, admitiu, as próprias lágrimas começando a cair. Não sou mãe de vocês. Nunca serei. Não queremos outra mãe, gritou Lily. Queremos você, apenas você, a pessoa que ficou quando ninguém mais ficou. A pessoa que não desistiu quando quebramos coisas e gritamos e tentamos afastar. Você! Noah finalmente se moveu. Aproximou-se e ficou ao lado da irmã. Você nos ensinou que força não é nunca quebrar, disse ele a voz rouca. É continuar mesmo quando está quebrado, mas agora você está desistindo e nós estamos quebrando de novo. Ayla largou o brinquedo e correu para Vivian, envolvendo os braços ao redor de sua cintura. Não disse nada. Apenas segurou, como fizera no primeiro dia, como se o toque fosse suficiente para mantê-la ali. Vivian caiu de joelhos, abraçando as 3 crianças. Não tinha palavras, não tinha respostas, apenas dor. Dor por causar aquela dor neles. Dor por não saber o que era certo. Dor por ter permitido que raízes crescessem tão profundamente que arrancá-las machucaria a todos. Foi assim que Átila as encontrou. 4 pessoas entrelaçadas no chão, chorando, quebradas. Ele ficou na porta, observando a cena que temia desde o início. Sabia que aquele momento chegaria. Sabia que o prazo forçaria decisões, mas não esperava que doesse tanto ver seus filhos implorando para que alguém ficasse. Especialmente porque ele queria fazer o mesmo. Crianças, disse ele, a voz controlada, mas carregada de emoção. Deixem Vivian respirar. Lily ergueu a cabeça, encarando o pai com olhos vermelhos. Você sabia. Sabia que ela ia embora e não nos disse. O acordo sempre foi claro, respondeu Átila. 3 meses. Nunca foi permanente. Mas poderia ser, rebateu Lily, se levantando. Você poderia pedir para ela ficar. Poderia fazer algo em vez de apenas aceitar. Não posso forçar alguém a ficar, Lily. Não funciona assim. Então não serve para nada, gritou a menina, a voz quebrando. Você é líder de todos, mas não consegue nem manter alguém que importa. Não conseguiu manter a mãe e agora não consegue manter Vivian. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lily arregalou os olhos, percebendo o que dissera. Noah prendeu a respiração. Ayla começou a chorar mais alto. Átila não reagiu com raiva. Não rebateu. Apenas absorveu as palavras como golpes que esperava há muito tempo. Porque Lily dissera em voz alta o que ele pensava todos os dias, que falhara, que não fora suficiente, que ser forte não salvara quem importava. Vivian se levantou lentamente, ainda segurando Ayla. Olhou para Átila e viu algo que nunca vira antes. Viu o homem por trás do líder, o pai por trás da força, o humano por trás da máscara, e ele estava tão quebrado quanto as crianças. Átila! Começou ela. Não, ele cortou, a voz ainda controlada, mas rachada nas bordas. Lily tem razão. Eu não sei manter as pessoas. Não sei ser o que precisam. Só sei governar, proteger, comandar. Mas isso não basta, não é? Nunca bastou. Ele se virou para sair, mas Noah bloqueou o caminho. Pai, espera! Átila parou. Noah respirou fundo, lutando com palavras que nunca soubera dizer. Você manteve a gente vivo. Quando queríamos desistir, você não deixou. Isso conta. Conta muito. Átila olhou para o filho, para a força que crescera nele, para a pessoa que estava se tornando apesar de toda a dor, e sentiu algo ceder dentro de si. Não era suficiente ter mantido vivos. Queria que vivessem, queria que fossem felizes, e para isso precisava admitir que não conseguia sozinho. Ele voltou o olhar para Vivian. Não implorou, não exigiu, apenas disse a verdade. Eu não sei o que fazer.
Não sei como consertar isso. Não sei como fazer com que vocês fiquem inteiros se ela for. E não sei como pedir a ela para ficar sem ser egoísmo meu. Vivian segurou Ayla com mais força. Olhou para cada um deles. Para a família quebrada que de alguma forma tornara-se dela também. E percebeu algo. Não era sobre ser suficiente. Nunca fora. Era sobre estar presente. Era sobre ficar mesmo quando era difícil. Mesmo quando doía. Mesmo quando não tinha certeza. Mas o medo ainda estava lá. O medo de falhar. O medo de não pertencer de verdade. O medo de que, um dia, eles percebessem que ela não era especial. Era apenas alguém que ficara. E talvez isso não fosse o bastante. Vivian esperou até que todos dormissem, ou pelo menos fingissem dormir. Sabia que Lily estava acordada em seu quarto, encarando o teto. Sabia que Noah treinava golpes imaginários no escuro, tentando lutar contra algo que não podia ser derrotado com espadas. Sabia que Ayla chorava baixinho, abafando os sons no travesseiro. E sabia que Átila estava em seu escritório, olhando documentos que não lia realmente, apenas ocupando as mãos para não pensar. Ela terminou de arrumar a última mala. Não levava muito. Nunca levara. A maior parte do que acumulara ali eram memórias, e essas não cabiam em bagagem. Olhou ao redor do quarto que fora seu por 3 meses. Parecia uma vida inteira. Parecia apenas um instante. Vivian pegou as malas e desceu as escadas silenciosamente. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. Não era covarde fugir no meio da noite. Era necessário. Despedidas prolongadas só tornariam tudo mais difícil. Para todos. Ela atravessou o hall principal, direcionando-se à saída. A lua cheia entrava pelas janelas amplas, pintando tudo em tons prateados. Belo e melancólico ao mesmo tempo. Então é assim que vai ser. Vivian parou. Não precisou se virar para saber quem estava ali. Reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Átila saiu das sombras do corredor lateral. Não parecia surpreso, parecia cansado. Parecia derrotado de uma forma que Vivian nunca vira em um líder tão poderoso. Não posso ficar, disse ela, ainda de costas para ele. Não pode ou não quer? Ambos. Nenhum. Não sei mais. Admitiu Vivian, finalmente se virando. Só sei que quanto mais fico, mais vai doer quando inevitavelmente não for suficiente. Átila deu um passo em direção a ela. Então outro parou a poucos metros de distância. Quem disse que você não é suficiente? Eu mesma, respondeu Vivian, a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Perdi minha loba. Perdi meu lugar na matilha. Perdi a chance de ter família própria. Sou apenas alguém que sobrou, alguém que fica porque não tem para onde ir. Você realmente acredita nisso? Perguntou Átila, e havia algo próximo de incredulidade em sua voz. Depois de tudo o que fez? Depois de alcançar meus filhos, onde dezenas falharam? Depois de construir um lar onde só havia estrutura vazia? Eu não construí nada, rebateu Vivian. Apenas estava presente. Qualquer um poderia ter feito o mesmo. Mas não fizeram, disse Átila, a voz mais baixa agora, mais intensa. Cuidadoras experientes tentaram, curandeiros tentaram, eu tentei e falhamos, todos nós. Mas você conseguiu. Não porque é especial ou mágica, mas porque ficou. Porque não desistiu quando eles testaram limites, porque viu crianças quebradas e decidiu que valia a pena permanecer, mesmo quando era difícil. Vivian sentiu as lágrimas começarem a cair. Não as conteve. E se um dia não for suficiente? E se eu falhar? E se eles perceberem que cometeram um erro ao querer que eu ficasse? Átila fechou a distância entre eles. Não tocou nela. Apenas ficou perto o suficiente para que ela sentisse a solidez de sua presença. Então falhamos juntos, assim como fazemos todos os dias, assim como qualquer família faz.
Ninguém é suficiente sozinho, Vivian. Ninguém é perfeito. Mas juntos talvez consigamos ser o que eles precisam. Você está pedindo que eu fique, sussurrou Vivian. De verdade, não temporariamente, não até que eles melhorem, mas de verdade. Estou, confirmou Átila, e não apenas por eles, por mim também, porque em algum momento nos últimos 3 meses você se tornou essencial para esta casa, para meus filhos, para mim. Vivian o encarou. Viu vulnerabilidade naqueles olhos cinzentos, viu esperança, viu medo também. O medo de que ela dissesse não, o medo de perder algo precioso novamente. E percebeu que ele estava se arriscando tanto quanto ela. Eu tenho medo, admitiu Vivian. Eu também, respondeu Átila. Medo de que você vá e leve consigo o único pedaço de luz que esta casa conheceu desde que perdi minha companheira. Medo de que meus filhos voltem a ser sombras. Medo de voltar a ser apenas líder, sem saber como ser pai. Eu não sei ser mãe, disse Vivian, a voz quebrando. Nunca serei a mãe deles. Não precisa ser, respondeu Átila suavemente. Precisa apenas ser você, a mulher que ficou, a mulher que viu crianças quebradas e não desviou o olhar. A mulher que me ensinou, sem dizer uma palavra, que força não é nunca cair, é levantar sempre que cai. Vivian soltou as malas, não propositalmente, apenas não conseguiu mais segurá-las. As lágrimas caíam livremente agora, anos de solidão e dor e medo, finalmente encontrando saída. E se eu ficar e não der certo? Perguntou ela, a voz pequena. Átila finalmente tocou nela. Apenas levantou a mão e enxugou uma lágrima com o polegar. O toque era gentil, cuidadoso, carregado de algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Então tentamos de novo, e de novo, até dar certo, ou até aprendermos a viver com o imperfeito. Mas tentamos, juntos. Vivian fechou os olhos, deixando que o toque a ancorasse. Pensou nas crianças dormindo lá em cima. Pensou em Ayla segurando sua mão. Em Noah buscando aprovação. Em Lily finalmente baixando a guarda. Pensou em todas as manhãs que acordara naquela casa e sentira, pela primeira vez em anos, que pertencia a algum lugar. E percebeu algo. O medo não ia embora. Provavelmente nunca iria. Mas havia algo mais forte que medo. Havia amor. Não romântico ainda. Não daquele jeito. Mas amor de família. Amor de pertencimento. Amor de escolher ficar mesmo quando era assustador. Ela abriu os olhos e encontrou Átila olhando para ela com esperança crua, desprotegida. Um líder poderoso, reduzido a homem vulnerável. Um pai desesperado, alguém que, assim como ela, conhecia perda e tentava reconstruir. Está me pedindo para construir algo sem garantias, disse Vivian. Estou, admitiu Átila, porque garantias não existem, apenas escolhas, e eu escolho arriscar, escolho tentar, escolho acreditar que vale a pena mesmo com medo, e estou pedindo que você escolha também. Vivian olhou para as malas no chão, olhou para a porta, olhou para o caminho que a levaria de volta à matilha, a vida que conhecia, a segurança de não arriscar, e então olhou para Átila, para a casa silenciosa atrás dele, para as crianças dormindo lá em cima, para a possibilidade de algo que ela nunca imaginara ter, e fez sua escolha. Vivian respirou fundo, o ar entrou pesado nos pulmões, carregando o peso da decisão que estava prestes a tomar. Não era escolha fácil, nunca seria, mas talvez as escolhas importantes nunca fossem. Não vou ficar, disse ela, e as palavras saíram mais firmes que esperava. Não porque tenho todas as respostas, não porque não tenho mais medo, mas porque vocês merecem que alguém fique, e eu mereço tentar pertencer a algum lugar novamente. Algo mudou no rosto de Átila. Não era apenas alívio, era como se um peso que ele carregara por meses finalmente fosse dividido.
Ele não sorriu dramaticamente, não a abraçou, apenas assentiu, e havia gratidão crua naquele gesto simples. Obrigado, disse ele, a voz rouca, por arriscar, por escolher. Vivian pegou as malas do chão, mas dessa vez para levá-las de volta ao quarto. Átila se moveu para ajudá-la. Seus dedos se tocaram no cabo de uma das malas. Nenhum dos dois se afastou imediatamente. Apenas permaneceram ali, reconhecendo que algo havia mudado entre eles também. Não era amor romântico ainda, mas era conexão, era respeito, era o começo de algo que poderia crescer com o tempo. Eles subiram as escadas em silêncio. Quando chegaram ao segundo andar, descobriram que não estavam sozinhos. Lily estava sentada no topo da escada, abraçando os joelhos. Noah encostado na parede do corredor. Ayla na porta do próprio quarto, segurando a boneca contra o peito. Nenhum deles dormira. Todos esperaram. Esperaram para ver se ela realmente partiria. Esperaram para ver se teriam que recomeçar o processo de reconstruir paredes ao redor de corações quebrados. Lily se levantou lentamente. Encarou Vivian com olhos vermelhos, mas secos de tanto chorar. Você voltou. Não era pergunta, era constatação. Como se parte dela soubesse, ou pelo menos esperasse, que Vivian não conseguiria realmente partir. Voltei, confirmou Vivian. E não vou embora. Não por enquanto. Não enquanto vocês quiserem que eu fique. E se quisermos para sempre? Perguntou Lily, a voz pequena, vulnerável de uma forma que raramente mostrava. Vivian colocou as malas no chão. Ajoelhou-se para ficar na altura da menina. Então vamos descobrir juntas como é para sempre, um dia de cada vez. Lily não conseguiu segurar mais. Avançou e abraçou Vivian com força, enterrando o rosto em seu ombro. Não chorou, apenas segurou, como se precisasse ter certeza que aquilo era real, que Vivian era sólida, que não desapareceria como fumaça. Noah se aproximou também. Não abraçou dramaticamente. Apenas colocou a mão no ombro de Vivian, um gesto pequeno, mas significativo vindo dele. Era aceitação, era gratidão, era perdão por ela ter quase partido. Ayla largou a boneca e correu, envolvendo os braços pequenos ao redor de todos. E ali estavam novamente, 4 pessoas entrelaçadas. Mas dessa vez não era desespero, era alívio, era escolha, era família sendo construída conscientemente não por destino, mas por decisão. Átila observou a cena. Viu seus filhos abraçando a mulher que escolhera ficar. Viu a forma como ela segurava cada um com cuidado, com presença, com amor que crescia a cada dia. E sentiu algo aquecer em seu peito. Algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Não apenas para os filhos, para ele também. Quando finalmente se separaram, Ayla segurou a mão de Vivian. "Dorme comigo hoje?" perguntou a menina. Vivian olhou para Átila, buscando aprovação. Ele assentiu. "Hoje e todas as noites que você precisar", respondeu Vivian. Lily limpou os olhos, recompondo a postura. "Amanhã podemos plantar mais flores no jardim?" perguntou, tentando soar casual, mas a necessidade de normalidade era clara. "Podemos", concordou Vivian. "E talvez fazer aquele bolo que você vem pedindo." Noah cruzou os braços, mas havia o fantasma de um sorriso nos lábios. "E eu posso treinar com vocês dois?" perguntou, olhando entre Vivian e o pai. "Quero aprender mais." Átila colocou a mão no ombro do filho. "Vamos treinar, os 3 juntos." Era simples, era pequeno, mas eram planos, eram futuros, eram possibilidades sendo construídas onde antes só havia vazio. As crianças finalmente voltaram para seus quartos. Ayla ainda levou Vivian consigo, mas foi com calma, não com desespero. Noah acenou antes de fechar a porta. Lily abraçou Vivian mais uma vez, antes de se retirar. Átila e Vivian ficaram sozinhos no corredor.
A casa silenciosa, mas não mais assustadora. Silenciosa da forma que lares são quando todos dormem seguros. Obrigado, disse Átila novamente, e por dar a eles o que eu não conseguia dar sozinho. Você sempre deu, corrigiu Vivian. Apenas precisava de alguém para traduzir, para ser a ponte. E agora? Perguntou ele. O que acontece agora? Vivian pensou na pergunta. Não tinha todas as respostas. Provavelmente nunca teria, mas tinha o suficiente. Agora vivemos. Um dia de cada vez. Construímos rotina, construímos memórias, construímos família, sem pressão, sem expectativas impossíveis. Apenas vivemos. Átila estendeu a mão. Vivian a segurou. Não era gesto romântico, era parceria, era acordo, era reconhecimento de que juntos talvez conseguissem ser o que aquelas crianças precisavam. E talvez, eventualmente, o que eles mesmos precisavam. Eles se separaram. Átila voltou para seu quarto. Vivian entrou no quarto de Ayla, onde a menina já esperava sob os cobertores. Deitou-se ao lado dela, sentindo o corpo pequeno se aconchegar imediatamente. Vivian, sussurrou Ayla no escuro. Sim? Você é família agora. De verdade. Vivian sentiu as lágrimas voltarem, mas eram diferentes. Não eram de dor. Eram de algo que ela não sentia há anos. Pertencimento, propósito, lar. Sim, sussurrou de volta. Sou família agora, de verdade. E enquanto Ayla adormecia ao seu lado, enquanto a casa finalmente descansava em paz, Vivian soube que fizera a escolha certa. Não porque seria fácil, mas porque valia a pena. E às vezes era só isso que importava. 6 meses depois, a casa não era mais a mesma, não na estrutura. As pedras ainda eram escuras, os corredores ainda amplos, os tetos ainda altos. Mas algo fundamental havia mudado. Havia riso ecoando pelos cômodos. Havia bagunça controlada na cozinha. Havia flores frescas em cada janela. Havia vida. O jardim que Vivian e Lily plantaram florescia em explosão de cores. Rosas vermelhas, lírios brancos, margaridas amarelas. Cada flor carregava memória. Esta plantaram no dia em que Ayla voltou a cantar. Aquela no dia em que Noah ganhou sua primeira luta de treinamento. Outra no dia em que Lily tirou a nota mais alta em estratégia. Vivian estava no jardim ajudando Ayla a regar as plantas. A menina tagarelava sem parar agora, contando histórias elaboradas sobre fadas que viviam entre as pétalas. Já não era mais a criança silenciosa e assustada. Era vibrante, curiosa, cheia de vida. Noah treinava no pátio com Átila. Os movimentos eram fluidos agora, precisos. Pai e filho se moviam em sincronia, uma dança de golpes e defesas que ia além de técnica. Era conexão, era tempo junto, era Átila aprendendo a ser presente de formas que antes desconhecia. Lily lia sob uma árvore, mas seus olhos desviavam frequentemente para observar os outros. Não com desconfiança, com contentamento, como alguém que finalmente relaxou o suficiente para apenas existir sem carregar o peso do mundo nos ombros. Ela ainda era responsável, ainda amadurecida além da idade. Mas havia leveza agora, havia permissão para ser criança também. Vivian olhou ao redor e sentiu algo profundo instalar-se em seu peito. Pertencimento. Mas não apenas pertencer ao lugar. Pertencer a si mesma também. Naqueles meses, não apenas ajudar as crianças a se reconstruírem. Reconstruir-a a si mesma. Descobrira que perder a loba não significava perder o propósito. Significava apenas encontrar um propósito diferente. Está pensando demais de novo, disse Átila, aproximando-se. Noah correra para pedir água, deixando o pai sozinho por um momento. Vivian sorriu. Átila conhecia suas expressões agora. Sabia quando ela mergulhava em pensamentos profundos. Sabia quando precisava de espaço e quando precisava de companhia. Apenas observando,
respondeu ela. Como tudo mudou. Átila ficou ao seu lado, os dois observando as crianças. Ayla caçava borboletas. Noah bebia água com a satisfação de quem se esforçara ao máximo. Lily virou a página do livro, completamente absorta. Você mudou tudo, disse Átila a voz baixa. Transformou a estrutura em lar. Nós transformamos, corrigiu Vivian. Juntos. Átila virou-se para encará-la. Nos últimos meses, algo mudara entre eles também. Não foi súbito, não foi dramático, foi gradual. Conversas na cozinha enquanto preparavam café, olhares que se prolongavam um segundo a mais, mãos que se tocavam ao passar pratos, sorrisos que significavam mais que cortesia. Vivian, começou ele, e havia algo diferente em sua voz. Algo vulnerável de uma forma nova. Preciso te dizer algo. Ela o encarou, o coração acelerando minimamente. Sabia o que estava vindo. Sentia há semanas, mas esperara que ele chegasse lá no próprio tempo. Em algum momento nos últimos meses, você deixou de ser apenas a mulher que cuida dos meus filhos, continuou Átila. Deixou de ser apenas parceria. Tornou-se essencial de formas que vão além das crianças. Tornou-se importante para mim, pessoalmente. Vivian sentiu as bochechas esquentarem. Não desviou o olhar. Átila, não precisa responder agora, disse ele rapidamente. Não quero pressionar. Apenas precisava que soubesse. Que eu... Hesitou, buscando palavras que um líder raramente precisava. Que eu me apaixonei por você. Não pela cuidadora, não pela salvadora dos meus filhos, pela mulher, pela pessoa que ri quando queima o jantar, que canta desafinado no banho achando que ninguém ouve, que chora vendo os pores do sol. Por você. Vivian sentiu lágrimas picarem os olhos, mas eram lágrimas boas, lágrimas de algo florescendo onde antes só havia vazio. Eu também, sussurrou ela. Me apaixonei. Não pelo líder, não pelo pai, pelo homem que tenta fazer panquecas no café da manhã e queima todas, que lê histórias para Ayla mesmo cansado, que treina com Noah mesmo com reuniões esperando, que ouve Lily falar sobre livros mesmo não entendendo metade. Por você. Átila sorriu. Não o sorriso político, o real. Aquele que iluminava os olhos cinzentos e o fazia parecer anos mais jovem. Então podemos tentar? Perguntou ele. Não só como parceiros de criação, mas como nós. Nós, repetiu Vivian, gostando de como a palavra soava. Sim, podemos tentar nós. Átila estendeu a mão. Vivian a segurou, mas dessa vez puxou-o para um abraço. O primeiro abraço real entre eles. E foi como finalmente chegar em casa depois de longa jornada. Era segurança, era calor. Era a promessa de que não estavam mais sozinhos. Eka! Gritou Noah do outro lado do jardim. Vocês vão ficar melosos agora? Lily ergueu os olhos do livro, viu a cena e sorriu. Um sorriso genuíno, feliz. Deixa eles, Noah. É bonitinho. Ayla correu em direção aos dois, pulando para abraçar as pernas de ambos. Agora somos família de verdade mesmo, declarou a menina. Com pai, mãe... Parou, olhando para Vivian com incerteza. Com Vivian, disse Lily, aproximando-se também. Não precisamos de títulos, apenas precisamos dela. E isso é suficiente. Vivian ajoelhou-se abraçando Ayla. Olhou para Lily, para Noah, que tentava parecer indiferente, mas sorria nos cantos dos lábios, para Átila, que observava sua família finalmente completa. Família, repetiu Vivian. Sim, somos família. Não perfeita, não tradicional, mas real. E nossa. E ali, naquele jardim florido, sob o sol da tarde, 6 meses depois de quase partir, Vivian entendeu algo fundamental. Não era sobre substituir o que foi perdido, sua loba nunca voltaria. A mãe das crianças nunca seria substituída.
mas novos amores podiam crescer, novas famílias podiam ser construídas, nova vida podia florescer mesmo em solo que parecia estéril. Naquela noite, durante o jantar, riram juntos de piadas internas, discutiram sobre qual sobremesa fazer, planejaram uma viagem ao lago para o fim de semana, coisas simples, coisas cotidianas, coisas que famílias fazem. Quando as crianças finalmente dormiram, Átila e Vivian sentaram-se no terraço, observando as estrelas. "Feliz?" perguntou ele, entrelaçando os dedos nos dela. Vivian pensou na pergunta. Pensou na matilha que a esquecera, na loba que perdera, na vida que imaginara ter. E então pensou nas 3 crianças dormindo seguras lá dentro, no homem ao seu lado que escolhera amá-la não apesar de suas cicatrizes, mas incluindo elas, no lar que construíram juntos. "Sim", respondeu, e era verdade completa. "Me feliz." E enquanto as estrelas brilhavam acima e a casa respirava em paz ao redor, Vivian soube que finalmente encontrara seu lugar. Não onde nascera, não onde fora criada, mas onde escolhera ficar, onde fora escolhida de volta. Lar não era sobre perfeição, era sobre pertencer, e ela finalmente pertencia. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem você ama, porque todos merecem encontrar seu lugar. Até a próxima história.